Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma presença informativa. Caminhos de Ferro de Luanda perde 7,5 milhões de kwanzas com a suspensão do troço Luanda-Malange e não prevê data para a retoma do troço. Banco Ieto investe 2,3 milhões de kwanzas em financiamento de 15 projetos no âmbito do Prodesi. Nos Estados Unidos, Joe Biden herda uma economia debilitada. O desenvolvimento prevê já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Os caminhos de ferro de Luanda perderam em apenas uma semana cerca de 7,5 milhões de kwanzas com a interrupção do serviço de carga de combustíveis face ao descarrilamento de um comboio de combustível com 12 cisternas ocorrido na sexta-feira da semana passada, dia 15. O comboio que saía de Luanda para Malange transportava 480 mil litros de gasóleo e descarrilou a cerca de 10 quilômetros depois da vila de Lucala, província do Kwanza Norte. Apesar da queda de 6 das 12 cisternas, não houve qualquer vazamento de gasóleo. O descarrilamento, segundo o CFL, danificou 60 metros da linha férrea, obrigando a suspensão temporariamente da ligação ferroviária. Falando à Camunda News, o Gabinete de Comunicação e Imagem do CFL afirmou já ter colocado técnicos no terreno que trabalham para o carrilamento do material, a retirada do objeto acidentado e a intervenção da linha, tendo sublinhado ainda que uma comissão de inquérito foi criada para apurar as causas do acidente. Dado o trabalho complexo que se exige, o CFL ainda não prevê uma data para a retomada do troço. De referir que em apenas uma semana de suspensão do serviço de transporte de combustível, a entidade perdeu pouco mais de 7,5 milhões de kwanzas, perdas que poderão ascender para os 30,3 milhões de kwanzas caso a suspensão se estenda para o período de até um mês. O caminho de ferro tem vindo, nos últimos tempos, a registrar muitas perdas financeiras. No início de 2020, propriamente em janeiro, a empresa havia perdido, em consequência de uma greve que durou 14 dias, cerca de 21 milhões de kwanzas. 2 meses depois, uma nova greve geral foi decretada, tendo os caminhos de ferro de Luanda registrado uma perda de pouco mais de 24 milhões de kwanzas. Na base da greve estava uma exigência dos trabalhadores de um aumento salarial na ordem dos 80%. Ultrapassando este diferendo, com várias maratonas de negociações, o CFL passou a ter dificuldades de melhorar a sua capacidade financeira por causa do estado crítico de várias locomotivas, carruagens e vagões, bem como, segundo a sua direção, a problemática de desvios de dinheiro nas bilheteiras perpetrando pelos operadores da área. O Banco Ieto e o Ministério da Economia e Planeamento assinaram ontem em Luanda um acordo de entendimento através do qual a instituição financeira se compromete a financiar projetos do Programa de Apoio ao Prodesi, Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Segundo o presidente do Conselho de Administração, Rosário Matias, o banco já tem disponível um total de 2,3 milhões de kwanzas para um total de 15 projetos da economia real,
face ao acordo assinado nesta terça-feira. De referir que o Prodesi é um programa criado pelo governo que visa obrigar os bancos a concederem crédito a produtos da economia real. Mas desde que o programa foi concebido, vários bancos comerciais têm sido sancionados pelo facto de não estarem a cumprir com os objetivos do governo, constante no aviso 10/2020 do BNA. Em 2020, por exemplo, o Banco Central instaurou processos de contravenção e aplicou sanções pecuniárias no valor global de 442 milhões de kwanzas a 13 bancos comerciais por violação do referido aviso. O Banco Ieto, que acaba de rubricar o acordo com o Ministério da Economia, havia sido sancionado a pagar 32,5 milhões de kwanzas. Para diferentes economistas, o Prodesi é um mau negócio para os bancos porque boa parte dos projetos apresentados no âmbito do referido programa não apresentam garantias de reembolso da prestação. Nos Estados Unidos é esperada uma recuperação econômica para 2021. Ainda assim, existem desafios com os quais o democrata Joe Biden, que toma posse hoje, terá de lidar, como a dívida elevada e a relação com a China. Depois de 4 anos de Donald Trump, Joe Biden assume os destinos dos norte-americanos. Durante os 3 primeiros anos de Trump, na Sala Oval, o crescimento anual do PIB norte-americano foi de 2,5%. No entanto, a pandemia da Covid-19 veio abalar profundamente a economia do país, sendo que no segundo trimestre do ano passado, os Estados Unidos sofreram a maior queda em 7 décadas, com o PIB a contrair 31,4%. Apesar de ter registrado um ligeiro crescimento, Joe Biden assume a presidência da maior potência mundial, com uma economia frágil, com empregos por se criar e empresas por salvar face ao impacto negativo da Covid-19. E tem ainda os litígios internacionais abertos pelo seu antecessor, sobretudo com velhos aliados. Está assim contada a síntese informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe, se quiser ver estas e outras notícias, você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde, passe bem. Camunda News, informação atualizada e cidadania.